Olá pessoal, bem-vindos à aula número 3 sobre espectroscopia vibracional. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre as representações irredutíveis. Antes de começarmos a fazer as representações irredutíveis propriamente ditas, que é um cálculo, nós teremos que determinar um novo parâmetro que seria a ordem do grupo. Tá? Cada grupo de ponto vai ter uma ordem associada a ele, que nada mais é do que a soma da quantidade de elementos de simetria daquele grupo. Então, por exemplo, o grupo C3V tem uma identidade, duas rotações e 3 planos σV. O total, então, são 6 elementos de simetria e, como consequência, a ordem do grupo, que eu vou chamar de H, vale 6. O grupo C2V, que é o grupo da água, tem uma identidade, uma rotação C2 e 2 planos σV. E o total são 4 elementos de simetria, como consequência a ordem do grupo vale 4. Uma molécula que pertence ao grupo TD, que é o grupo das moléculas tetraédricas, tem uma identidade, 8 eixos de rotações C3, 3 eixos de rotação C2, 6 eixos de rotação imprópria S4 e 6 sigmas D. Então, somando tudo, nós temos 18 elementos de simetria. Então, a ordem do grupo vale 18. Então, como que é feita a representação irredutível? A representação irredutível vai ser um cálculo que nós vamos testar cada um dos caracteres do grupo. Então, no caso do grupo C3E, que é o da harmônia, nós temos o caractere A1, o A2 e o caractere E. Então, nós vamos fazer o teste para os três, tá? E vamos calcular esse valor R. R vai ser a quantidade deles que vai participar da representação irredutível, que pode ser 1A2, 2A2, 1A1, 2A1, 1E, 2S e assim por diante, tá? Como que é feito esse cálculo? A continha é 1 sobre H, que é a ordem do grupo, multiplica pelo somatório de N, que é o número de elementos de simetria associado àquele elemento de simetria em específico, que I, que é o valor na tabela para aquela representação, para aquele caractere naquele elemento de simetria, e sigma I, que é a representação redutível daquele elemento de simetria. Então, nós temos, por exemplo, para o A1. Então, o R para o A1 vai ser 1/6, já que a ordem do grupo é 6. E aí, abre parênteses ou abre colchetes. Então, nós vamos pegar agora essa porção aqui, ó, N vezes QI vezes sigma I. O número de identidades vai ser colocado aqui. A contribuição do A1, quando o elemento de simetria é a identidade, vai ser colocado aqui, multiplicado também. E o valor do sigma, da representação redutível, com relação à identidade, vai ser colocado aqui. Então, vai dar 1 vezes 1 vezes 12, tá? Seguindo, então, para o próximo elemento de simetria, que seria o C3. Nós vamos colocar o número de elementos de simetria C3, multiplicado pela contribuição do A1, quando nós estamos associando ele à rotação C3, e a contribuição do sigma nos eixos de rotação de 120 graus. Então, vai dar 2 vezes 1 vezes 0. Mas, agora vamos passar para o sigma V. O número de sigmas V, no caso aqui serão 3, multiplicada pela contribuição do A1, quando nós estamos associando ele ao sigma V, e a quantidade aqui na representação redutível associada ao sigma V também. Vai dar 3 vezes 1 vezes 2. Na hora que eu faço isso, vai dar 12 aqui, esse primeiro parênteses, 0 esse daqui, e esse daqui vai dar 6. Então, vai dar 12 mais 0 mais 6, que dá 18. 1 sobre 6 vezes 18 dá 3. Isso quer dizer que nós temos 3 graus de liberdade que estarão associados ao caractere A1, seja rotação, translação ou vibração, tá? E aí nós vamos fazer a mesma coisa para os demais. Quando nós fazemos agora para o A2, a operação é a mesma, 1 sobre 6, aí continua. Número de elementos de simetria de identidade vezes a contribuição do A2 na identidade, mais
multiplicado pela contribuição da identidade na representação redutível, que vai dar 1 vezes 1 vezes 12. Passa agora para o segundo elemento de simetria. Número de elementos de simetria de rotação C3. Depois, a contribuição de C3 no caractere A2, que seria essa combinação aqui dessa linha com essa coluna, né? Vezes a contribuição do C3 na representação redutível. Vai dar 2 vezes 1 vezes 0. Depois, a mesma coisa agora para o σv. Número de elementos de simetria σv vezes a contribuição do σv no caractere A2 vezes a contribuição dele no representação redutível. Tá? A gente vai dar 3 vezes menos 1 vezes 2. Essa primeira parêntese vale 12, o segundo vai valer 0, o terceiro vale menos 6. Então, somando os 3 vai dar 6, né? E 1/6 de 6 dá 1. Então, nós temos que para o caractere A2, nós temos 1 grau de liberdade associado a ele. Passando agora para o caractere E, nós temos 1/6 de número de elementos de simetria de identidade vezes a contribuição da identidade no caractere E, vezes a contribuição da identidade na representação redutível, que vai dar 1 vezes 2 vezes 12, mais C3 agora, número de elementos de rotação C3, vezes a contribuição do C3 no caractere E, vezes a contribuição da rotação C3 na representação redutível, vai dar 2 vezes menos 1 vezes 0. E por fim, o número de elementos de simetria σv vezes a contribuição do σv no caractere E vezes vezes a contribuição do σv na representação redutível, que vai dar 3 vezes 0 vezes 2. Isso aqui vai dar 24, aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0. 4 graus de liberdade associados ao caractere E. Então, nós chegamos à conclusão que nós temos 3 graus de liberdade associados ao A1, 1 grau de liberdade associado ao A2 e 4 graus de liberdade associados ao termo E. Né? Então, como consequência, a representação irredutível dos graus de liberdade são 3A1 mais A2 mais 4E. Então, todos os movimentos da molécula são representados pela combinação desses caracteres. Tá? E o caractere E, como ele é duplamente degenerado, então associado a ele temos 2 modos. Então vamos supor que temos uma rotação associada a um modo E, então são dois eixos de rotação associados ali dentro. Tá? No caso da molécula de água, nós vamos fazer o seguinte. 1/4 aí de novo, a identidade vezes a contribuição da identidade no caractere A1, vezes a contribuição dele na representação redutível 3N, né, dos graus de liberdade. Depois passamos a mesma coisa para o C2, depois para o σv e por fim para o outro σv no eixo YZ. Isso aqui vai dar 9 menos 1, 8, mais 3, 11, mais 1, 12. Então, 1/4 de 12, 3. Para o A2, vamos fazer a mesma coisa. Não vou ficar repetindo, porque é uma continha meio maçante mesmo de ser feita. Então, depois vocês paralisam o vídeo com mais calma, tentem decifrar o que é cada uma delas. Tá? E aconselho vocês também a fazerem no caderno como exercício de prática. Tá? Então, identidade, C2, sigma V em relação ao plano XY, o plano XZ, e sigma V em relação ao plano YZ. Então aqui vai dar 9, menos 1, 8, menos 3, 5, menos 1, 4. 1/4 de 4, 1. Mesma coisa para o B1. Primeiro a identidade, depois o C2, depois o sigma V, depois o sigma V em relação ao plano YZ. Vocês estão percebendo que a continha ela é basicamente a mesma coisa. A única coisa que está mudando de uma linha para outra seria o termo aqui marcado em roxo. Os termos em preto e em verde são sempre os mesmos.
Nesse caso aqui vai dar 9, aqui mais 1, 10, mais 3, 13, menos 1, 12. 1 quarto de 12, 3. Para o B2, vamos lá, mesma coisa, que vai dar 9, mais 1, 10, menos 3, 7, mais 1, 8. 1 quarto de 8 vale 2. Então, os movimentos da molécula, né, são representados por 3A1 mais A2 mais 3B1 mais 2B2. Vamos fazer para o CO2. Para o CO2, a gente não fez a representação redutível ainda. Vamos fazer agora. Só que uma observação. O CO2 pertence ao grupo D infinito H. E lá nós temos infinito C2, infinito sigmas Vs. E isso, na hora de calcular a ordem do grupo, daria um problema, porque a ordem do grupo seria infinito, né? E 1 sobre infinito é indeterminado, né? Então, como uma forma de conseguir resolver esse problema, a gente pode dividir, colocar o CO2 num subgrupo do D infinito H. Um subgrupo é um grupo de ponto que tem elementos de simetria coincidentes com outro grupo que tem esses elementos de simetria e mais alguns outros. Nesse caso, o grupo D2H ele é um bom grupo para representar o CO2, porque se nós colocarmos os orbitais S e P na jogada para poder diferenciar ali os elementos de simetria, como nós fizemos lá para a molécula, para calcular os orbitais moleculares do CO2, vou colocar o link aqui, caso vocês não tenham visto essa aula ainda, fica mais conveniente fazer para o CO2 no grupo D2H o diagrama de orbitais moleculares. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Para moléculas que pertencem ao grupo C infinito V, né, geralmente é reduzido para o grupo C2V. Tá bom? Então, se você tem o HCl, HCN, algumas moléculas lineares que pertencem ao grupo C infinito V, vocês podem trabalhar no grupo C2V, que é o caso da água. Então, vamos fazer aqui para o CO2. Primeiro, vamos ver qual que é a contribuição de cada átomo que não muda de posição. A identidade eu não vou fazer, porque ela não altera a posição de nenhum átomo, então ficaria 3. Quando eu faço C2 ao longo do eixo Z, né, os 3 átomos ficam na mesma posição. Quando eu faço em relação ao Y, só o carbono fica na posição, e a mesma coisa no eixo X. O eixo Y está ali, né, em cima do carbono, né, perpendicular à molécula, o eixo X perpendicular à molécula também, mas saindo para fora do plano da projeção aqui do nosso PowerPoint. Então, nesse caso, acontece uma rotação assim, né? E aí apenas o carbono fica na mesma posição. Quando eu faço a inversão, que está em cima do carbono, só ele fica na nossa posição, os oxigênios alteram a posição um com o outro. O sigma V, que está ali no plano XY, que seria o equivalente ao sigma H se ele estivesse no grupo D infinito H, mas nesse caso aqui no D2V ele é chamado de sigma V. Ele está ali passando pelo carbono e troca o oxigênio 1 com 2 de posição. No caso do sigma V em relação ao plano XZ, os 3 átomos ficam na mesma posição, corta pela metade, para baixo e para cima, né? A mesma coisa vai acontecer com o plano YZ, que corta em 2 metades, né? Uma para frente e outra para trás. 3 átomos ficam na mesma posição. Então, completando ali a tabelinha de acordo com o que a gente acabou de encontrar. Com relação à contribuição de cada elemento de simetria para a representação redutível, seria o seguinte: identidade vale 3, sempre. Os eixos de rotação 1 mais 2 vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, são eixos de rotação C2, cosseno de 180 que vale menos 1. Né? Então, vai dar, afinal das contas, menos 1. Todos os sigmas contribuem com 1, independentemente de que tipo de plano de simetria nós estamos trabalhando. A identidade contribui com menos 3 e rotações impróprias com menos 1 mais 2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Nesse caso aqui nós não temos, então nós não vamos preocupar. Então colocamos ali a contribuição desses elementos de simetria. E depois fazemos a multiplicação de cada uma dessas duas linhas em cada uma dessas colunas, que fica dessa forma aqui. Com esses dados, então, nós poderemos fazer então, a representação irredutível do CO2. Então, de novo,
é como nós fizemos no caso da água e da amônia. Vamos testar cada um dos caracteres. Esse caso aqui é um grupo que tem muitos caracteres. Aí fica um pouco mais maçante mesmo, mas temos que testar todos eles, tá? Então, inicialmente, nós temos o caractere Ag e nós temos 8 elementos de simetria aqui nesse grupo, né? Temos uma identidade, um C2 em Z, um C2 em X, um C2 em Y, uma inversão, um plano YZ, um plano XZ e um plano σV. Então, 8 elementos de simetria, ordem do grupo 8. Então, dá um oitavo que multiplica do número de elementos de simetria e identidade vezes a contribuição de identidade nesse caractere Ag, que multiplica pela contribuição de identidade no sigma, né, na representação redutível. Depois, o mesmo para C2 em Z, C2 em Y, C2 em X agora, identidade, sigma V, os outros dois sigmas V, que na das contas vai dar o quê? 9 menos 3, 6, menos 1, 5, menos 1, 4, menos 3, 1, mais 1, 2, mais 3, 5, mais 3, 8. Então, 1 oitavo de 8, 1. Então, vamos lá. Agora, por caractere B1G, a mesma coisa. 1 oitavo da contribuição na identidade, no C2 em Y, em X, em Z, depois inversão, sigma V, XY, XZ e YZ. Isso aqui vai dar 9 menos 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, menos 3, 5, mais 1, 6, menos 3 vai dar 3, menos 3, 0. Então, não tem nenhum grau de liberdade associado com o caractere B1G. Depois para o B2G, a mesma coisa. Vou pular um pouquinho essa parte para ficar menos maçante. Então, dá 9 mais 3, 12, menos 1, 11, mais 1, 12, menos 3, 9, menos 1, 8, mais 3, 11, menos 3, 8, tá? Então, 1 oitavo de 8 que vai dar 1. Eu quero chamar a atenção aqui que vai ficar fazendo essas continhas e são continhas muito simples, é muito fácil a gente se perder, tá? Então, se a gente conta e dá um valor errado, no final das contas vai dar um número que não é divisível pelo grupo ou pela ordem do grupo e, como consequência, nós não vamos conseguir chegar em valores inteiros, tá? Tem sempre que chegar em valores inteiros. Depois vamos para o B3G. Então, B3G, a mesma coisa. Então, somando, vai dar 8, tá? Podemos conferir aqui, 9 mais 3, 12, mais 1, 13, menos 1, 12, menos 3, 9, menos 1, 8, menos 3, 5, mais 3, 8, tá? Então, vai dar 1 grau de liberdade associado ao grupo B3G. Ao caractere A1, vamos ter associados a ele, então, um total de 0. Então, vai dar 9 menos 3, 6, menos 1, 5, menos 1, 4, mais 3, 7, menos 1, 6, menos 3, 3, menos 3, 0, tá? B1U, a mesma coisa, que no final das contas vai dar 1 sobre 8 vezes 16, que são 2. Então, nós temos 2 graus de liberdade associados ao termo B, ao caractere B1U. Então, agora para o B2U, nós também vamos ter, no total, uma quantidade de 2 graus de liberdade associados ao modo B2U. E, por fim, ao modo B3U, ao caractere B3U, nós vamos ter um total de 2 também graus de liberdade associados a eles. Então, no final, a representação irredutível dos graus de liberdade para o CO2 é Ag mais B2G mais B3G mais 2B1U mais 2B2U mais 2B3U. E com isso, então, nós conseguimos associar todos os modos e a quantidade deles que estão associados a pelo menos um dos tipos de movimento da molécula, ou seja, um dos graus de liberdade. Então, na próxima aula, nós vamos fazer a determinação de quais desses modos, quais desses caracteres estão associados apenas a graus
de liberdade associados à vibração. Nós não queremos trabalhar com rotações nem translações no momento, só as vibrações. Então até a próxima aula.